a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja plena na sua vida e no seu coração. Que bom que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez, para juntos compartilharmos alguns princípios tão relevantes para a nossa formação espiritual. Hoje, eu gostaria de compartilhar com você pelo menos 3 características dos grandes pregadores. E nós, antes mesmo de começarmos, precisamos fazer alguns esclarecimentos do significado de grandeza quando nos referimos à pregação. Não se trata de nenhum comportamento megalomaníaco ou de simplesmente pensar que alguém pode, por si só, trazer uma transformação que não venha da dependência de Deus. Muito pelo contrário. Jesus nos ensinou muito acerca da liderança servidora, onde ele nos mostrou que o grande é aquele que serve. Mas quando nós falamos acerca do segredo dos grandes pregadores, é justamente esta característica que encontraremos em homens e mulheres que foram grandemente usados por Deus na sua geração, que foram fiéis aos seus chamados, e alcançaram um ministério frutífero. E é muito importante percebermos isso, porque quando pensamos nos grandes pregadores, sempre destacamos aqueles que foram notórios no seu tempo. E uma pesquisa rápida apresenta vários nomes, de forma que em todos os segmentos temos algumas pessoas que se destacaram. Nomes como, por exemplo, de Martinho Lutero, Calvino, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, Billy Graham, Luiz Palau, são sempre citados como referência para muitos de nós. A pergunta a ser respondida é: qual o perfil de um grande pregador? E eu quero compartilhar com você pelo menos 3 características que nós encontramos em todos aqueles que foram usados de uma forma extraordinária. Sim, porque nós não podemos simplesmente pensar que algumas pessoas não foram mais frutíferas, porque foram. Alguns homens e mulheres encontraram um nível no seu ministério, a unção fluiu sobre eles de uma maneira muito particular. Não porque houvesse algum valor especial nessas pessoas. Pelo contrário, o que havia nelas é uma total dependência da graça de Deus. Eram pessoas que haviam aprendido que existem princípios, e esses princípios precisam ser praticados. Então, deixa eu te perguntar, quais são os seus referenciais? Qual é a lista dos grandes pregadores que você costuma seguir ou buscar a sua orientação? E aqui, dentro desta lista, eu gostaria de perguntar se você gostaria que o seu nome também estivesse nesta lista. Se você gostaria também de ser alguém usado por Deus poderosamente no seu tempo para alcançar esta geração. E se há no seu coração esse desejo de experimentar as profundezas de Jesus Cristo e de ser um instrumento eficaz, eu quero então que você tome nota dessas 3 características que podemos encontrar no legado de tantos homens e mulheres que seguiram esses princípios. E eu gostaria então que você tomasse nota de cada um deles. E a primeira característica é que um grande pregador, um pregador eficaz, ele é um discípulo. O pregador eficaz, ele é um discípulo. Quando o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, as cartas a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 a 5, nós lemos assim: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há
em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofres as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Portanto, faça uma leitura das observações que são colocadas pelo apóstolo Paulo a Timóteo, a Tito. E essa característica de ser um discípulo, ela estará presente. Ser discípulo é ser mentoreado por alguém. Essa foi a base da formação dos primeiros apóstolos. Eles eram discípulos. Jesus os convidou e disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E à medida que eles andavam com Jesus, aprendiam os seus ensinamentos, a mentalidade deles ia sendo mudada. E o coração transformados, cheios do entendimento daquela mensagem tão preciosa. Mas, deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Nós podemos nos lembrar de Davi. E em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 55 a 58, eu quero chamar a sua atenção para algo que se destaca para mim nesta narrativa. O texto ele diz assim: vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço? Abner. E disse Abner: viva a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo, o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Ou seja, a ousadia de Davi fez com que se levantasse perguntas acerca da sua origem. Quando Saul pergunta de quem ele é filho, sabe o que ele está dizendo? Olha, imagine, se este jovem, ele é capaz de enfrentar gigantes. Imagine o seu pai, o seu legado, os seus mentores. Então, com quem você anda, determina por onde você andará. Com quem você anda, determina também a sua visão, o seu legado, porque aquilo que Deus colocou dentro de você, Deus faz com que outra pessoa te ajude nesta jornada. O mentor, ele é alguém que exerce um papel importante para que você desenvolva o seu potencial. O apóstolo Paulo, ele fez uma analogia militar e esportiva para enfatizar a necessidade de se submeter a um treinamento. Ele chega a dizer: correi de tal maneira que alcanceis. E esta visão do atleta, ela nos chama muito a atenção. Porque quando você pensa nos grandes campeões das Olimpíadas ou de outras modalidades esportivas, sempre a pergunta surgirá: quem é o seu orientador? Quem é o seu mentor? Quem é o seu treinador? Muitos pregadores ainda vivem aquém do seu potencial. Por quê? Porque não tem mentores para esperá-los na sua jornada espiritual. E esta é uma característica muito importante nos grandes pregadores. Todos eles foram pessoas que eram discípulos.
Pessoas que estavam dispostas, primeiramente, a aprender, e por isso se tornaram grandes mestres. Eu vejo muitas vezes, as pessoas são muito dispostas a falar, mas não têm a mesma disposição para ouvir. E quando você inclina o seu coração para aprender, isso tem um grande diferencial na sua vida. É notório nas Escrituras que Eliseu foi alguém que teve a porção dobrada. O ministério profético dele alcançou dimensões muito importantes. Mas ao olhar para a vida dele, fica muito claro como ele era um discípulo. A Bíblia disse que ele deitava a água nas mãos de Elias. Ele andou com ele, recebendo influência, recebendo treinamento, recebendo ensinamentos, vendo na prática como muitos daqueles princípios funcionavam para ele. Quando Eliseu assumiu o seu ministério, era notório. As pessoas chegaram a dizer: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, porque Elias havia deixado marcas profundas. Eu estou dizendo de boas marcas profundas no ministério de Eliseu. Um grande pregador é alguém que se torna justamente um discípulo, e ele é capaz de aprender. Daí nós vemos uma grande crise, porque como pregador, você é chamado para pregar a palavra, mas se essa palavra não ganha o seu coração, se você não tem prazer em estudar, em aprender, em ouvir, em ser inspirado, em ser treinado, em tomar em alguns momentos a cruz, para que você possa desenvolver o seu potencial. Se você foge dessas coisas, dificilmente você vai alcançar o seu potencial. Eu vejo sim muitas pessoas que até têm uma boa eloquência, têm uma chamada, uma vocação, mas estão tão comprometidos com a mediocridade, porque não são discípulos. Não tem alguém que fale na sua vida. E para você falar na vida dos outros, você tem que ter alguém que fala na sua vida. A segunda característica dos grandes pregadores é que eles buscavam estar preparados. Então a segunda característica é preparação. Eu posso dizer que isso é um perfil presente nestes homens e mulheres que foram fortemente usados por Deus. E é interessante, porque as Escrituras, ela já apresenta para nós a necessidade de sermos preparados. Porque se você negligenciar este aspecto, como você irá falar de uma maneira correta? Como você vai ministrar com vida, com autoridade? Imagine, eu não sei se você já teve a oportunidade de ser representado por um bom advogado, ou muitas vezes ter visto uma causa que em qualquer circunstância estaria ganha, mas em razão de uma má representação se tornou uma causa perdida. Nós somos chamados para pregar o Evangelho na defesa de Cristo, mostrando como o Evangelho ele é relevante para as vidas, como o Evangelho ele tem este poder de transformar a vida das pessoas. A Bíblia diz assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está assim na versão NVI. Já a Almeida, revista da imprensa bíblica, ela diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado
para toda boa obra. A versão corrigida, ela diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito, aí ela diz, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, estar preparado está intimamente relacionado ao princípio anterior, de ter um mentor, de ter um formador espiritual, alguém que vai ministrar na sua vida. Veja como essa característica ela é apresentada com uma ênfase em estar plenamente preparado para toda boa obra, está aqui como um fator inegociável. Agora, como nós podemos nos preparar? Como nós podemos estar perfeitamente instruídos? Nós podemos fazer isso compreendendo todas as áreas do nosso ser. Um bom preparo, ele deve ocorrer em 3 dimensões da nossa vida. Ele deve agir em todo o nosso ser. Quando você falha num aspecto, você consequentemente estará comprometendo outras áreas. Um bom preparo, ele deve envolver o seu espírito, alma e corpo. E a Bíblia vai apresentando que cada um desses elementos requer uma atenção especial. E aqui eu chamo a sua atenção para as faculdades envolvidas, para as particularidades envolvidas neste preparo. Porque nós não podemos negligenciar a nossa vida interior. Sabe, a nossa consciência, a intuição e a comunhão devem ser elementos muito bem preparados para que nós possamos ter as palavras corretas, também com a atitude espiritual correta. Às vezes, as palavras são corretas, mas o espírito está ferido, ou esta consciência, esta comunhão ficou ausente no seu preparo. E aí, é muito importante você tomar consciência, você tem cuidado da sua vida interior. Sim, porque o outro aspecto fala acerca da nossa mente, vontade e emoções. Quantas vezes você fez o seu dever de casa? Quantas vezes você até mesmo estudou, conhece o assunto? Mas na hora de compartilhar a palavra, a mente está prisioneira. A mente está, muitas vezes, tendo que lidar com tantos conflitos por falta de renovação, ou a vontade está dominada com maus hábitos, e por vezes as emoções feridas. E é preciso ter, então, uma energia importante ao comunicar esta palavra. E para isso, é preciso tomar cuidado com o preparo emocional. Porque você às vezes, ou por que não dizer, por certo, você terá que contar com as críticas, com a rejeição, muitas vezes com o ódio de pessoas que vão ouvir você pregar, que vão ouvir você ensinar. Pessoas que farão de todas as formas para tentar atingi-lo de alguma forma. E se as suas emoções, elas não foram desenvolvidas, e elas não foram preparadas, então, o seu preparo também estará comprometido. O terceiro elemento importante é acerca do nosso corpo. Que aqui nós temos pelo menos 3 faculdades: a nossa percepção, locomoção, as nossas expressões, e muitas vezes nós descuidamos da nossa saúde, ou das atividades físicas. Nós não damos a devida importância ao nosso corpo. E é preciso ter esse elemento importante quando nós queremos ter um bom
preparo. Porque se você quer ser este obreiro que maneja bem a palavra da verdade, é preciso entender a necessidade, portanto, de ter um preparo adequado. Isto nos mostra um caminho. E eu chamo aqui o caminho para uma eficaz preparação. Está intimamente relacionado à disciplina. E deixa eu colocar aqui, eu não estou falando de disciplina apenas como um conceito, mas disciplina como práticas importantes que vão, portanto, tratar todas as áreas do nosso ser. Por exemplo, você não pode ser um pregador eficaz se você negligencia a disciplina da oração. Quanto tempo você tem para pregar? É 1 hora? Então, qual o tempo equivalente de oração é necessário para 1 hora de pregação? Talvez 2, talvez 3. Eu digo não menos do que isso. Mas o apóstolo Paulo nos ensina a orar sem cessar, a ter uma compreensão de que a oração, ela deve estar presente em todos os momentos do nosso dia. É andar nessa dependência, dessa comunhão genuína com Deus. A disciplina da oração, ela é, portanto, um dos elementos primordiais que vão abrir porta para as demais disciplinas, mas não negligencie a sua vida de oração. O segundo elemento é a disciplina do tempo. Um bom preparo requer tempo, horas de descanso, horas de investimento em leitura, em estudos, em oração e em todas as áreas que você vai lidar. Você precisará entender a disciplina do tempo. E é importante porque a Bíblia diz que para todo propósito há um tempo determinado. Portanto, você precisa ter uma agenda, organizar as suas ênfases, as suas prioridades e ter uma disciplina correta em relacionado ao seu tempo. A próxima característica importante, presente num bom preparo, é com certeza a leitura e o estudo. E eu não me refiro apenas à leitura da Bíblia, mas a leitura da Bíblia, ela é essencial. Mas se você é um pregador e você não se disciplina, não estou perguntando se você gosta ou não de ler. Eu estou falando que da necessidade de ser disciplinado na leitura e no estudo. É preciso ter a disciplina da constância, sabe, daquela atitude de malhar em ferro frio, de não depender da sua vontade para orar, para estudar, para ler ou para fazer qualquer outra coisa. Eu vou fazer porque eu tenho um compromisso de terminar aquilo que eu comecei. Isso é constância. A Bíblia diz: aquele que lança mão no arado e ele olha para trás, ele não é apto para o reino. Porque há uma necessidade de constância. Outra disciplina é a disciplina da meditação, de gastar um tempo ruminando a palavra, de gastar um tempo ganhando em Deus. Deixa a mensagem que você vai pregar ganhar o seu ser, ganhar a sua mente, o seu coração. E isto, quando você for ministrar, vai fluir com vida. Observe também uma disciplina da prestação de contas. Ou seja, o seu relacionamento com o seu mentor é um fator determinante. Porque as tarefas, as missões que são entregues a você, você precisa então prestar contas disso. Porque ao fazer essa avaliação de onde você errou, de onde você acertou, você estará realmente crescendo. Eu tenho dito para os alunos aqui da escola de pregadores que tenham o hábito de ter um diário espiritual.
onde você vai registrar aquilo que você está aprendendo e aquilo que você está ensinando e como você teve que lidar durante a semana ou ao longo dos anos com estes princípios. É o princípio do apóstolo e do profeta, que ao encontrar as palavras, ele logo as comeu. Ao encontrar a palavra, ele trouxe essa palavra para dentro de si. E por último aqui, é uma disciplina do culto na vida. É muito importante entender isso. O culto não é apenas uma reunião que você faz no final de semana ou quando você vai pregar ou ensinar. O culto é essa consciência de que você é habitado pelo sagrado. O culto é essa consciência de que Deus decidiu habitar o íntimo do nosso ser. E nós temos esta consciência de que somos templos do Espírito. E por último, a terceira característica dos grandes pregadores são pessoas que conhecem o seu propósito. Gastaram tempo em entender acerca do propósito. Você sabe o seu propósito? Você tem convicção acerca da sua chamada? Você tem convicção daquilo que você foi chamado para realizar? Sabe aquelas perguntas importantes: quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? O que eu posso fazer? E para onde eu estou indo? São perguntas importantes para a sua formação espiritual. Que você gaste um tempo trazendo essas características para a sua própria experiência. Porque isto, ao ser colocado em prática, vai conduzi-lo a frutos extraordinários. A Bíblia diz que aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Que o Espírito Santo desperte o seu coração com esse entendimento de que há um chamado para a excelência. Mas o homem de Deus, ele deve ser apto, plenamente preparado, perfeitamente instruído para a obra que ele foi chamado para realizar. Que o Espírito Santo te inspire, que o Espírito Santo gere no seu coração esse desejo por ter uma experiência transformadora e revolucionária, no nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo ganhe cada vez mais o seu coração com esta mensagem.